tudo bom, crianças? Vamos para mais uma aula de matemática, segundo ano. Sou a professora Verônica Marques e estamos aqui para trabalhar um pouquinho sobre os problemas com estruturas aditivas, tá certo? Vamos lá? Então, a gente vai entrar com as historinhas matemáticas para poder a gente contextualizar a nossa situação problema, ok? Olha aí. Jean vai para a praia daqui a 5 dias. Em que data ele chegará? Só que aí, vocês já vão pensando aí como é que a gente vai resolver isso. Que eu agora vou dar uma ré, tá? Aí a situação problema. A nossa historinha matemática envolve praia. Vou dar uma ré e vou agora cumprimentar a Midian. Hoje tá demais, já é a segunda vez que eu esqueci teu nome. Eu olhei para tu e lembrei. Não precisei nem olhar para a tela. Midian, nossa intérprete de Libras, nossa parceirona aqui. Seja bem-vinda, Midian. E a professora Esté, que está no chat. Bom dia, professora Esté. Bom dia, professora Verônica. Vamos lá para essa aula de matemática na praia. Vamos lá, vamos pegar uma onda aí. Eita, tô medonha, querendo passar para outra historinha matemática. Então, aí o que eu fiz aqui para a gente poder visualizar melhor essa resolução? Eu trouxe aqui um papelzinho bem coloridinho e trouxe aqui um piloto, tá certo? E trouxe meu celular. Por quê? O que eu vou querer aqui fazer junto com vocês, né? O mês de setembro começou numa quinta-feira. Aí nós temos o primeiro dia da semana, qual é? O domingo. Domingo. Aí eu coloquei o D. Aí em seguida eu tenho a segunda, que eu coloquei o S. O T, que é a terça. O primeiro Q, que é da quarta. O segundo Q, que é da quinta. O S, que é o sábado, é o segundo S. O primeiro S foi da segunda-feira, né? E pronto, da sexta, quinta, sexta. O segundo S é da sexta. E o terceiro S, que é do sábado. Então, o primeiro dia da semana é o domingo e o último dia da semana, o sábado, tá certo? O mês de setembro começou na quinta-feira. Então, né? Começou na quinta-feira, aí em seguida 2, e a gente vai numerando aqui, construindo aqui o nosso calendário, 3, aí em seguida 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vão pensando aí como é que vocês vão resolver essa situação de Jean. Eu já estou esquematizando aqui para poder resolver 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, deixa eu só dar uma filadinha aqui no meu calendário, ou a professora Esté lembra? O mês vai até 30. Mês de setembro, tá certo? Então, eu fiz aqui um calendáriozinho aqui para poder visualizar melhor a resolução desse problema, dessa situação, para a gente compreender melhor. E eu trouxe também aqui uns pilotos aqui coloridos. Eu vou usar o hidrocor vermelho para facilitar. Então, vou ler novamente a situação problema. Nós temos aí, olha, Jean vai para a praia daqui a 5 dias. Daqui a 5 dias, tá certo? Então, vamos lá, professora Esté. Professora Esté, hoje, quando eu falo daqui a 5 dias, eu conto com hoje, perfeito? Isso. E aí, professora Esté, vou circular aqui, qual é a data de hoje? Hoje, dia 21. 21. Prossiga o raciocínio, professora Esté. Vamos resolver aqui juntas essa situação. E quando fala daqui a 5 dias, eu vou voltar para o número 5, é isso no calendário? Não, professora Verônica, a gente começa a contar do 21,
5 vezes. 21, 22, 23, 24, 25. Perfeito. Vocês acompanharam aí apontando de novo, professora Uma Esther? sequência até Vamos 5. lá? 21, 22, 23, 24, 25. Vou circular aqui, olha. Conseguimos visualizar o que está escrito ali na situação, na historinha de Jean, na historinha matemática de Jean, tá certo? Em que data, olha a pergunta, em que data Jean, né? Nós estamos falando da vida de Jean, estamos falando da vida de Jean, não, vamos falar melhor. Estamos aqui tentando ajudar Jean a saber qual é a data em que ele, olha lá a data. Olha lá a pergunta. Em que data ele chegará? Chegará onde? À praia, tá certo? Então, em que data ele vai chegar na praia? Vocês conseguiram visualizar a fala da professora Esther? Eu vou aqui, ó, riscar, marcar um X nos números que a professora Esther falou, tá certo? Pedindo para contar 5 dias. Riscamos primeiro 21, em seguida o 22, 23, 24, 25. A situação fala em que nós precisamos contar 5 dias, porque ele fala daqui a 5 dias. Não é isso, professora Esther? Isso. Então, ó, vamos lá. 21, hoje, quarta-feira, ó o quezinho aqui em cima, ó. 21, quarta-feira. Aí eu conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse quinto dia, né? O quinto dia, o 25, ele vai estar em que dia da semana? Um domingo. Né? Nós passamos a quarta, 21, a quinta, 22, a sexta, 23, o sábado, 24 e o domingo, finalmente, o grande dia, 25. Tá certo? Olha lá a pergunta, vamos para a pergunta. Será que a gente conseguiu responder a pergunta? Em que data ele chegará? Chegará onde? Na praia. Então, ele chegará na data 25 do mês de setembro. Olha aqui, ó, 25, né, de setembro, que será em um domingo. Compreenderam? Alguma dúvida? Mas eu vou perguntar para a professora Esther. Como está a movimentação aí, professora Esther? Então, professora Verônica, eu estava aqui conversando com o Iago, ele está prestando bem atenção na sua aula, já deu bom dia aqui, já contou que está comprando, não é? Que está esperando chegar uma fantasia para ele do Venom. Venom, um personagem da Marvel. Inclusive, o Venom, se eu não me engano, é um anti-herói. Eu não tenho bem certeza. Eu tenho que estudar mais a respeito de heróis e anti-heróis. Eu não tenho bem certeza, mas parece que o Venom, ele é um personagem... Mas ele pode responder, não é? Iago, responda aí. Ele é um anti-herói ou é um herói, um super-herói? Coloca aí no chat para a professora Esther. Eu gosto de assistir os filmes do Venom. Eu gosto, eu acompanho, né, os personagens da Marvel. Muito bom, Iago. Iago, e aí, Iago? Se Venom for para a praia, né, daqui a 5 dias, você conseguiu aí fazer esse cálculo? Seu cálculo bateu com o cálculo que eu fiz aqui, com o que eu coloquei aqui? Um outro jeito da gente também calcular, Iago, da gente poder saber o resultado, Iago, é o seguinte, olha aqui, hoje não é 21, o primeiro número que eu marquei não foi a data de hoje, 21, então nós temos aqui, olha, na minha folhinha, ó, 21, né, isso, mas aí vai dar errado a contagem, porque a gente tem que contar com 21. Eu não posso então colocar 5. 20 mais 21 mais 4. Porque o 21 já é o quinto dia, né? Então, será 21 mais 4. Porque a gente contou lá no calendário 21 mais 4 dias, né? Então, contando com 21. Porque ele fala assim, daqui a 5 dias. Então, ele seria um dos dias na contagem. Ele foi um dos dias da contagem. Então, vou colocar aqui mais
4. Professora, lá estava 5, aqui é 4, mas entendam. Quando eu faço isso, eu estou considerando que o 21 também está na contagem, porque a situação, o problema, a historinha matemática de Jean fala que é para contar daqui a 5 dias, né? Tá certo? Então, nós temos aqui, olha, 5 e 2. Por que eu comecei aqui, por trás? Porque eu comecei pela unidade. Depois é que resolvemos as dezenas, tá certo? Observem que eu coloquei cada um na sua ordem. Quem é unidade, na unidade. Quem é dezena, na dezena. Tá certo? Vamos lá? Vamos para a próxima situação, problema. O carteiro tinha 49 cartas para entregar. Entregou apenas 13. Quantas cartas faltaram ele entregar? 49. Então, vamos lá. Eu tenho quantas dezenas aí? Vocês já estão craques nas dezenas, né? Se eu estou falando de 49, eu tenho 4 dezenas. E quantas unidades? 9 unidades, né? Isso, professora Esther? Verdade. 3, 6, contando de 3 em 3, cheguei a 9, ó. 3, 6, 9, né? 9 unidades, 49. Mas ele entregou apenas 13 cartas. E aí, professora Esther, eu vou tirar aqui das unidades quanto? Quanto eu vou tirar das dezenas? Né? Porque se ele entregou, no caso, então, ele retirou da bolsa 49. Dele. Se ele retirou, eu estou tratando de uma subtração. Né? Ele retirou da bolsa e entregou numa casa. Retirou da bolsa e entregou em outra casa. Retirou da bolsa e assim foi entregando. Se ele estava retirando da bolsa dele, ele estava subtraindo da bolsa dele as cartas para elas serem entregues. Então, professora Esther, quantas unidades eu vou tirar? Para ficar mais prático, não é, professora Verônica? É interessante pegar do 49 o 9, que é a unidade, tirar 3, aí você vai ficar com 6. Perfeito. E depois do 40, que são 4 dezenas, você vai tirar uma dezena, que é 10, do 13. Perfeito, vejam só. A professora Esther fez como eu fiz no papel, na outra situação problema. Ela começou a partir das unidades. Ela tirou 3 unidades das 9, que totalizavam aqui 49. E tirou uma dezena, porque aí são 13, não é? Ele não entregou 13? Uma dezena mais 3 não são 13? Então, foram 49 cartas menos as 13. Quanto restou na bolsa dele? A gente vai saber agora. Quantas dezenas, crianças? 3 dezenas. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades, né? Então, são 36 cartas ainda que ele vai ter que sair entregando, ok? Olha só, com material dourado a gente consegue visualizar concretamente essa questão. Olha lá, vamos para a revisão, foco aí para a gente fazer a leitura juntos. A leitura é importante para saber o desafio que a historinha traz, tá certo? Então a gente precisa ler e reler sempre que for necessário e focar na pergunta, tá certo? A gente precisa responder a pergunta da situação problema. Observar a pergunta, foco na tela, observar a pergunta para, ao final, respondê-la. É importante, porque justamente o nosso objetivo é responder a pergunta da historinha matemática, tá certo? Vamos lá para o desafio. Observe sua família no mercado. Qual situação matemática você percebe ali? Nós vivemos histórias matemáticas todos os dias. Ao chegar em casa, anote no caderno e tente visualizar aquela situaçãozinha problema, aquela historinha matemática que você percebeu ali no mercado. Será que foi na hora de pagar? Ou na hora que mamãe foi pagar as compras? Ou na hora que mamãe foi pegar a quantidade que ela queria, tá certo? De determinado produto ou alimento, ok? Olha aí, registre tudo no caderno, faça os cálculos direitinho aí no caderno, tá certo?
e o template para os professores. Podem aí apontar o celular para esse QR Code que vocês vão ter acesso a esse template, esse material que foi usado aí na aula de hoje, vocês podem modificar e não vai alterar o meu arquivo, ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Professora Esther, muito obrigada. Midian também, muito obrigada. Obrigada, professora Esther. Até a próxima aula, professora Verônica. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.